Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo diferente. Pela primeira vez aqui em nosso canal, nós vamos fazer comparações de traduções bíblicas. Hoje estaremos comparando a tradução Almeida Revista Atualizada com a tradução Nova Almeida Atualizada. São duas traduções muito parecidas, mas a gente vai entender que elas têm diferenças, principalmente na linguagem, tá bom? Eu vou estar falando um pouquinho da história das traduções e em seguida a gente vai estar aí fazendo a comparação de textos. Eu selecionei alguns versículos do Antigo e Novo Testamento para a gente ver a diferença dessas traduções. E também separei dois versículos que a gente não vê diferença entre essas duas traduções, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí também os nossos outros meios de comunicação para vocês estarem participando também, tá bom? Então vamos lá. Sem rodeios, eu quero falar um pouquinho da tradução Almeida Revista Atualizada. Eu selecionei duas bíblias de estudo que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal, a Bíblia de Estudo Almeida, que leva o texto Almeida Revista Atualizada, que é um texto aí editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e a Bíblia de Estudo NAA, que leva o texto Nova Almeida Atualizada, que também é um texto aí editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. A tradução Almeida Revista Atualizada, ela surgiu em 1959. Nós já tínhamos a tradução Almeida Revista e Corrigida. Qual é a diferença da tradução Almeida Revista Atualizada para Almeida Revista e Corrigida? É o texto base do Novo Testamento. Por que ela levou o nome aí Almeida Revista e Atualizada e ela foi aí se tornar diferente da Almeida Revista e Corrigida? É por causa do texto utilizado aí no Novo Testamento. Nós sabemos que ali no começo do século XX, nós tivemos aí as descobertas arqueológicas de manuscritos mais antigos, né? Então a Sociedade Bíblica do Brasil, na época, né, já estava iniciando aqui no Brasil, ela trouxe uma atualização no texto de Almeida, utilizando os manuscritos mais antigos no Novo Testamento. Então por isso que ela chama Almeida Revista Atualizada. Não é que a linguagem da tradução Almeida Revista e Atualizada ela seja uma linguagem mais atualizada que a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, ou Almeida Corrigida Fiel. É a questão do texto. Eles atualizaram o texto do Novo Testamento utilizando manuscritos mais antigos que foram descobertos aí no início do século XX, tá bom? Já a Nova Almeida Atualizada, aí sim, é uma atualização do texto Almeida Revista Atualizada. Porém, essa atualização, a grande diferença está na linguagem. Eles trouxeram uma linguagem mais moderna para a Nova Almeida Atualizada. Lembrando que a tradução Almeida Revista e Atualizada, ela sofreu uma atualização em 1993, porém é uma tradução com linguagem arcaica, tá bom? Inclusive ela tem mais arcaísmos que a própria Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Corrigida Fiel, que manteve o texto base, né, em sua maioria, o texto que a Almeida utilizou. A Almeida Corrigida Fiel manteve o texto de Almeida, o texto original. Já a Revista e Corrigida sofreu um pouco de, vamos dizer assim, contaminação, né, ou influência, uma palavra melhor, né, influência dos manuscritos mais recentes, que a gente chama de texto crítico, tá bom? Já a Nova Almeida Atualizada, aí sim é uma reformulação da linguagem. Ela surgiu aí em 2016, né, inicialmente, com o nome Almeida Revista Atualizada, nova edição. Aí em 2017 para frente, né, a gente já teve aí Nova Almeida Atualizada, NAA, que é a sigla aí desta tradução, tá bom? Então, diante desse resumo na história, vamos então para as comparações, tá bom? A gente vê a diferença destas traduções. Bom, só lembrando, aqui a gente tem na ficha catalográfica a questão da tradução, né? Olha só, o texto bíblico João Ferreira de Almeida, segunda edição de 1993, tá? É o texto da Bíblia de Estudo Almeida. E como a gente vai trabalhar com o texto NAA, eu peguei a Bíblia de Estudo NAA. E olha só, a gente tem aqui também a questão do texto bíblico, tá? Nova Almeida Atualizada.
a terceira edição de 2017, já totalmente atualizada. Eles mudaram algumas coisinhas da primeira e segunda edição que vieram em 2016, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a comparação. O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é o texto de Gênesis capítulo 29, versículo 17. Então olha só o que diz o texto bíblico. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Tá? Vamos lá na Almeida, a Nova Almeida atualizada, para ver como é que ficou lá. Então vamos lá, versículo 17. Lia tinha olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Então olha só, aqui já está numa linguagem bem mais de fácil entendimento. Embora o contexto aqui do versículo permaneceu a mesma coisa. O que eles fizeram? Trouxeram para uma linguagem mais atual sem mudar o sentido daquilo que está no original, tá bom? O segundo versículo que eu quero comparar, Gênesis 41, verso 32. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Gênesis 41, versículo 32 diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Vamos agora na Nova Almeida atualizada, para a gente ver como é que tá. Então, olha só, já até separei aqui. Gênesis 41, verso de número 32. Então, olha só, que vai dar para vocês. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-lo. Então, ao invés de dúplice, né, foi repetido. É uma palavra menos arcaica. É uma palavra mais moderna. Né? O terceiro texto que eu quero fazer a comparação está lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 5. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ler. Olha só. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Vamos ver o que está lá em Deuteronômio 2:5 na tradução NAA. Deuteronômio capítulo 2, versículo 5. Não entrem em conflito com eles, tá vendo? Não tem mais aquela palavra, né? Não vos entremetais. Aqui é uma tradução que ficou menos complicada. Não entrem em conflito com eles, porque a terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois Esaú dei por herança os montes de Seir. Então, a tradução Nova Almeida atualizada, ela deu uma modernizada no texto, retirando os arcaísmos. Vamos agora fazer a comparação de Jó, capítulo 11, versículo 7. Lembrando que esses arcaísmos da Almeida Revista Atualizada, eles, em sua maioria, se encontram no Antigo Testamento. Então a gente vai ler bastante passagens aí do Antigo Testamento para a gente fazer essa comparação. Agora Jó, capítulo 11, versículo 7. Começaremos pela Almeida Revista Atualizada. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Então aqui a gente encontra arcanos na Almeida Revista Atualizada. Vamos lá para a NAA para ver como eles traduziram esse verso. Então aqui na tradução NAA nós encontramos da seguinte maneira: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Então, ao invés de vocês encontrarem aí, né? Porventura desvendarás os arcanos de Deus. Então, arcano seria mistérios. Então, aqui ficou bem mais fácil para entender. Vamos agora para Jó, capítulo 15, versículo 27. Vamos começar primeiro lendo na tradução Almeida Revista Atualizada. É uma passagem que eu sempre uso nas comparações para ver qual a tradução é mais arcaica. Olha só o que o texto bíblico diz aqui em Jó, capítulo 15, versículo 27. Porquanto cobriu o rosto com sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Meu Deus, o que seria isso? Vamos lá, em Jó, capítulo 15, versículo 27, na tradução NAA. Nós lemos então:
porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Então seria gordura localizada na cintura. A tradução NAA trouxe uma abordagem, né, naquilo que a passagem de fato traz de uma forma muito mais fácil de entendimento, tá bom? Então, vocês percebem que a tradução NAA, ela manteve uma formalidade existente na tradução Almeida Revista Atualizada. Porém, ela pegou os termos arcaicos e trouxe assim uma expressão um pouco mais do nosso cotidiano, mais moderna, tá bom? Vamos agora comparar Jó 16, versículo 8. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, nós encontramos: testemunha disto é que já me tornastes encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Vamos lá na Nova Almeida Atualizada para ver como é que ficou? Testemunha disto é que me deixasse enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Então, ao invés de lermos aqui encarquilhado, o que seria isso? Enrugado, tá bom? Então, ela dá assim uma ênfase, né, em trazer um significado mais atual, uma linguagem mais atual do texto bíblico, sem tirar a originalidade, a originalidade do texto bíblico. Vamos fazer mais comparações. Agora, Jó capítulo 25, versículo 6. Jó capítulo 25, verso 6, nós lemos o seguinte: quanto menos o homem que é gusano, ou gussano, né? E o filho do homem que é verme. Vamos lá na Nova Almeida Atualizada, para ver como é que ficou essa tradução. Quanto menos o homem que é larva e o filho do homem que é verme. Então, o gussano aqui é larva. Tá? Então, na NAA ficou bem mais fácil de entendimento. Tá bom? Os livros poéticos na Bíblia, principalmente na tradução Almeida Revista Atualizada, estão repletos de arcaísmos. E a Nova Almeida Atualizada, ela retirou esses arcaísmos. Vamos agora para os Salmos. Vamos lá em Salmo capítulo 39, versículo 3, para a gente fazer essa comparação. Então, olha só, Salmos 39, versículo 3 diz assim: esbraceou-se-me. Então, a gente tem aqui uma linguagem aqui, né, bem assim formal. Esbraceou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então, disse eu com a minha própria língua, né? Aí o texto bíblico continua. Vamos lá na NAA para a gente saber como é que ficou? Olha só. O coração me ardia no peito. Aí aqui em cima, né? Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então, olha só. Coração me ardia no peito. Lá na Almeida Revista Atualizada, nós lemos... esbraceou-se-me no peito o coração. E aqui, simplesmente, o coração me ardia no peito. Não mudou a originalidade. Palavrinha difícil, né? Originalidade. Não mudou a originalidade. Porém, nós temos aqui uma modernização na linguagem de uma forma que ela fique mais entendível. Tá bom? Ela fica de fácil entendimento para você ler o texto sem ter dificuldades, principalmente por conta dos arcaísmos, tá bom? Vamos agora para a comparação de Salmo 66, versículo 10. Começaremos aí na Almeida Revista Atualizada. Muita gente já leu esse versículo, né? E na hora de falar, ou na hora de ler de uma forma pública, né, em voz alta, as pessoas acabam embolando um pouco, né? Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Como é que ficou isso na Nova Almeida Atualizada? Ficou de uma forma muito melhor para a leitura pública, né? Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinastes como se faz com a prata. Então, ficou bem mais fácil para a leitura. Lembrando que, olha só, o pronome, né, da forma, né, tu, vós, foi mantido aqui na linguagem poética. Porém, aquelas palavras mais arcaicas foram retiradas, dando lugar a palavras de melhor assimilação.
tá bom? Vamos agora comparar Isaías capítulo 5, versículo 6, lembrando que os livros proféticos também são recheados de arcaísmos na tradução Almeida Revista Atualizada. Isaías capítulo 5, versículo 6. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Torná-la-ei sachada. Vamos ver como é que ficou isso na Nova Almeida Atualizada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Então não temos mais... deixa eu ver aqui na tradução Almeida Revista Atualizada. Não temos mais o torná-la-ei. Aqui, farei apenas. Na Nova Almeida Atualizada. E a palavra sachada, na Almeida Revista Atualizada, deu lugar a cavada na NAA. Então, ficou assim bem melhor para o entendimento, sem sair da originalidade. Tá bom? Vamos fazer a comparação de Isaías 24, começando na tradução Almeida Revista Atualizada. Bom, a questão da diagramação do texto na tradução Almeida Revista Atualizada varia. Algumas bíblias trazem a tradução com os versículos embaixo de versículos. Outras colocam o verso corrido, então não é um padrão na tradução. Já a Nova Almeida Atualizada segue apenas o texto corrido, tá bom? Então Isaías 24, versículo 4 diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, elanguecem, meu Deus, até entalei aqui para falar, elanguecem os mais altos do povo da terra. Vocês já tiveram essa experiência, né? Principalmente quem prega a palavra, na hora de ler em público, sempre na tradução Almeida Revista Atualizada a gente engasga com algumas palavras. Eu já engasguei com elanguecem. Vamos ver como é que ficou lá na Nova Almeida Atualizada? Então, olha só. A terra... versículo 3, né? Aliás, versículo 4. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquece os mais nobres do povo da terra. Então, aquela palavra que a gente engasgou, né? Enlanguecem. Na verdade, enfraquece. Então, aqui ficou bem melhor para a gente entender. Vamos agora fazer uma comparação de Isaías 29, versículo 9. Estalai-vos e ficai estratelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Vamos lá na NAA para ver como é que ficou isso. Uma outra característica, subtítulos estão praticamente iguais. Então, lá na Almeida Revista Atualizada, embora eles modificaram um pouco, olha só, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Nesse caso está igualzinho o subtítulo, tá? Porque a NAA é uma atualização na linguagem da Almeida Revista Atualizada, a ARA. Tá? Então, olha só. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Então, olha só. Estalai-vos e ficai estatelados. Então, fiquem espantados e continuem assim. Então, a tradução NAA, ela trouxe assim uma facilidade no entendimento. Vamos agora em Isaías 57, versículo 4. De quem chasqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade? Então a gente encontra aqui chasqueais, escancarais e deitais. Vamos ver como é que ficou na NAA. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão e descendência da falsidade? Então, ficou bem melhor para entender. Saindo de Isaías, vamos lá para Jeremias, capítulo 43, versículo 10. E diz-lhes:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encauchei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Meu Deus do céu. Vamos ver como é que ficou na NA? Olha só. Diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei, e ele estenderá sua tenda real sobre eles. Então aqui deu para entender de uma forma melhor, né? Ao invés de lermos a palavra encaixei, e estenderá o seu baldaquino. Então ficou bem mais fácil para a gente entender na tradução NAA. Ainda no Antigo Testamento, eu vou trazer vários textos bíblicos para vocês, mas ainda no Antigo Testamento, vamos lá para Ezequiel capítulo 5, versículo 15. Então olha só. Assim será objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos contra a ira e indignação e furiosos castigos. Eu, Senhor, falei. Vamos lá na NAA para ver como é que ficou? Assim você será objeto de deboche e zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, Senhor, falei. Então, quando não é uma linguagem poética, ou quando não está se referindo a Deus, né, eles utilizam você. Então, deram uma modernizada nisso também. Vamos lá em Joel, capítulo 2, versículo 1. Então, olha só. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de debate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Esta é a tradução Almeida Revista Atualizada. Vamos lá ver na NAA como é que ficou? Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Ao invés de rebate, nós encontramos alarme. Então, a gente vê aqui uma modernização. O penúltimo texto do Antigo Testamento que eu quero ler com vocês está lá em Miqueias, capítulo 2, versículo 6. Vamos conferir na Almeida Revista Atualizada como é que esse texto ficou? Não babujeis, diz eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Vamos lá na NAA para a gente ver como é que ficou. Lembrando que os subtítulos são iguais, né? Então, eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Então, ao invés de babujeis, né? Profetizes, ou profetizem, né? O último texto que eu quero ler, do Antigo Testamento, lembrando que a maioria desses arcaísmos nós encontramos no Antigo Testamento, está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Potassa? O que seria isso? Vamos lá na tradução NAA para a gente saber o que é. Então a gente está em Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Então seria sabão, que ficou bem mais fácil. Bom, eu trouxe também alguns textos do Novo Testamento para a gente fazer essa comparação. Vamos começar com Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, para a gente entender como é que a tradução NAA mudou essa questão dos arcaísmos e aquelas expressões, né, que a gente encontra na tradução Almeida Revista Atualizada, que às vezes para a leitura pública complica um pouquinho. Olha só, Mateus 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á,
Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Vamos ver como é que ficou isso na NAA. Lembrando, pessoal, que os subtítulos permaneceram iguais. Jesus encoraja a oração. Vamos ver como é que ficou aqui. Jesus incita a orar. Então, até nos subtítulos eles deram uma modificada também, trazendo uma linguagem mais moderna. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então, tá vendo? Ficou bem mais tranquilo para a leitura pública e também para o entendimento. Manteve-se a originalidade, manteve-se uma linguagem de equivalência formal, dinâmica às vezes, mas de equivalência formal, porém, uma linguagem mais moderna. Vamos agora para Mateus 11, versículo 20. Então aqui o subtítulo: Ai das cidades impenitentes. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Vamos na NAA para a gente ver como é que ficou? Então eles mantiveram aqui o subtítulo, né? Ai das cidades impenitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Tá? Vamos agora a Mateus capítulo 27, versículo 63. Então aqui a gente chega no final do Evangelho de Mateus e nós lemos o seguinte. Disseram-lhe: Senhor, lembra-mo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então a gente lê aqui: lembramo-nos e embusteiro. Vamos lá na NAA para ver como é que ficou? Uma mudança também aqui na NAA é que quando acontece diálogos, eles colocaram um travessão. Isso também eu achei muito legal. 63. E lhe disseram: Senhor, nós lembramos, tá vendo? Nós lembramos que aquele enganador, não embusteiro. É uma palavra mais do nosso cotidiano, tá bom? Eu vou estar lendo agora Atos capítulo 19, versículo 9. Olha só, bem aqui na parte de cima. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Vamos agora na NAA para a gente ver como é que ficou isso aqui. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Então, passou a falar diariamente, né? Então, a palavra aí que nós lemos antes, no começo, né? Mostravam teimosos. Na tradução Almeida Revista Atualizada, mostravam empedernidos. Então, vocês percebem que ficou bem melhor para entender. Vamos agora em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Para a gente encerrar, eu vou ler mais 2 textos, ambos, um em 1 Timóteo, capítulo 1, 6 e 7, e o último, Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos começar primeiro aqui na Almeida Revista Atualizada. Então, olha só. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Vamos ver como é que ficou na NAA? Então, olha só. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Pretendendo passar por... Vamos virar a página. Vamos aqui para participa. Mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, aqui no verso 6, né, nós lemos, ao invés de loquacidade frívola, a gente lê discussões inúteis. Opa, deixa eu colocar aqui, discussões inúteis, tá bom? E o último texto que eu quero ler com vocês está lá em Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos começar na Almeida Revista Atualizada. Na Almeida Revista Atualizada, nós lemos o seguinte: porque existem muitos insubordinados, pauradores,
frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Já na NAA, nós vamos ler da seguinte maneira. Deixa eu dar uma focalizada aqui. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Então, falam coisas sem sentido. Ficou um pouco melhor para a gente entender, retirando aí as palavras arcaicas. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês as principais diferenças, né, entre as traduções, a tradução NAA, tá bom? E a tradução Almeida Revista Atualizada, dando ênfase na questão da modernização do texto, né? Embora as duas traduções utilizam como base os mesmos textos originais, tá bom? Então esta aí é a diferença, ou as diferenças principais da tradução Almeida Revista Atualizada com a tradução Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós faremos aí outras comparações de traduções, mas eu tenho certeza que o vídeo foi bem esclarecedor. Se persistir alguma dúvida, podem deixar aí na descrição que a gente vai estar sanando todas as dúvidas, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim.